Vamos lá, vamos então à análise do jogo de ontem entre Fluminense 1, Vasco 1. Partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo aqui à nossa família Panorama Vasco. Você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. E antes de eu fazer essa análise, eu gostaria de pedir para você pela primeira vez, tá, que está visitando aqui o canal, tá, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe também com seus amigos vascaínos nos grupos de Vasco no WhatsApp ou até mesmo no Facebook. É muito importante para poder dar um engajamento aqui ao nosso trabalho, para o nosso trabalho poder aos poucos estar crescendo na plataforma do YouTube, tá? Temos também o Facebook, a nossa página oficial lá, tá? Pesquisou Panorama Vasco lá no Facebook, você vai encontrar facilmente. Curta a nossa página e fique por dentro de todas as notícias atualizadas de Vasco da Gama ao seu alcance, beleza? Temos também a minha conta lá no Twitter, quem ainda não me seguiu lá no Twitter, tá? Aqui tem conta lá, me segue lá, arroba 87 Bruno Souza, repetindo, arroba 87 Bruno Souza. Me segue lá que eu sigo vocês de volta, tá? Não sei se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, tá? Me perdoem, tá bom? Tem alguém aqui do lado tá fazendo aqui algum serviço, algum trabalho e tá soando um som de fundo, tá? Me perdoem, só ignore esse sonzinho aí, tá? Porque eu não tô fazendo aqui um programa totalmente editado, tá? Eu tô só largando aqui o diretão e vamos que vamos, beleza? Bom, primeiramente vamos falar sobre a respeito do público, tá? Acho que deu quase 40 mil de público no Maracanã, né? Tava o público na sua grande parte era do Fluminense, ainda com alguns infiltrados vascaínos no meio do público ali, e em torno de mais ou menos ali em 5 mil torcedores do Vasco, tá? Tô falando mais ou menos porque eu não sei ao certo quantos foram de torcedores, mas que chegaram a fazer um barulho significativo, né? E aqueles que apoiaram lá ontem, parabéns, tá? E a gente vê que essa birra do Fluminense com o Vasco aí no final não surtiu um efeito nenhum, porque a gente poderia ter tido uma casa bem cheia, em torno de 60 mil, e por conta da birra do Fluminense acabou ficando um número bem menor do que esperado, pela capacidade que o Maracanã pode proporcionar aí, né? E até uma bonita festa, e vocês podem ter visto ontem no jogo que teve muito espaço vazio no Maracanã. É uma birrinha para nada, não sustentou, né, a proposta deles mesmo. Vamos fazer aqui uma carga de ingresso de 90% e 10% a gente bota pro Vasco. E aí? Cadê os 90%? Enfim, né, eu não vou me aprofundar muito nessa parte aí dessas rinchazinhas por conta de consórcio de Maracanã. Isso aí já é um assunto para um outro momento. Na verdade, eu até nem comento muito sobre isso. Quando falo mais no Twitter mesmo. Eu posto algumas opiniões lá no Twitter com relação a coisas desse tipo aí, né? De problemas extracampos aí. Enfim, eu não toco muito nesse assunto não. Mas vamos falar então do Vasco. O que aconteceu ontem? Bom, basicamente o que vem acontecendo nos outros jogos, desde a primeira rodada, e o que estava se refletindo até mesmo no final do Campeonato Carioca, tá? O Vasco, ele começa sempre os seus jogos fazendo linha alta, fazendo pressão, tanto que isso até resultou na questão do erro de saída de bola do Fluminense, onde o Pedro Raul conseguiu fazer o gol, né? Numa roubada do Alex Teixeira, que tocou no Pedro Raul, que facilmente, com um gol escancarado, conseguiu fazer. Porque se ele perdesse aquele gol ali, hoje, no dia de hoje, no domingo, já teria que ter o seu contrato rescindido. Porque ia ser impossível o cara não fazer um gol totalmente ali aberto para ele fazer. E o Vasco já logo de cara fez 1-0. E aí fez com que o Fluminense saísse muito mais para o jogo. Era natural do Fluminense sair para o jogo, buscar o resultado? Sim,
natural. Quem está perdendo vai tentar, vai medir esforços para poder tentar alcançar o objetivo. E o que mais me incomoda no Vasco, e tem sido em todos os jogos, exceto contra o Bahia, que eu vou dizer por que no Bahia teve uma diferença, é que o Vasco se recua e não consegue equilibrar uma partida. E não me vem um Pedrosa, Lucas Pedrosa, jornalista, e dizer: mas o empate foi favorável para o Vasco porque o Fluminense é o top 2 do Brasil, e não sei o que o desempenho, os números, os dados, não sei o que, blá blá blá. Porra, meu irmão! O Lucas Pedrosa, vou mandar um recado aqui para você. Não sei se você vai ver esse vídeo. Porra, vai tomar no cu, cara. Porra, não sei que tanto você tem que passar pano, mano. Porra, se fuder, cara. Desculpa o palavreado aqui, eu não consigo. Porra, cara, eu não consigo ler comentários no Twitter, né? Onde o cara me dá uma opinião que parece que o cara tá vivendo uma outra bolha. Que isso, cara? Porra, e ainda no próprio tweet dele ele ainda fica boladinho quando a torcida ainda critica. Meu irmão, o torcedor ele é pagante. O cara consome o Vasco. Ele compra isso daqui, que é caro pra cacete, que é oficial, e o cara consome e tem todo o direito de elogiar e vaiar. Ele é consumidor. Tu tem que entender isso, que o torcedor ele é consumidor. Se tá ruim pra ele, tem todo o direito. É democrático. É democrático. A sua verdade não é absoluta, cara. Você não é o dono da razão, não, irmão. Você só está opinando. Alguns vão concordar com você e alguns vão discordar de você. Assim como no meu vídeo. Vai ter muita gente que vai concordar e que vai discordar. E a minha análise é uma opinião minha. Entendeu? Eu não vou... Aqui nesse ponto, eu não vou ficar dando críticas ao torcedor que tiver criticando. Porque se tem uma maioria que está criticando o time, quem sou eu para falar alguma coisa? É porque realmente alguma coisa não tá legal. Não tá legal dentro de campo, porra. E a sua verdade não é absoluta, é só uma opinião sua. É uma opinião sua, então guarde para você. Entendeu? Você não tem que criticar o torcedor. O torcedor esteve lá, paga um ingresso caro. Ainda mais se o cara não for sócio, ele paga um ingresso muito caro, ainda mais no Maracanã. E aí tem que ser regulado o que ele pode falar, o que não pode falar, o que ele pode torcer, o que não pode torcer. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você é um ótimo jornalista, você traz notícias importantes de Vasco, mas quando às vezes você pega para opinar, Lucas Pedrosa, só sai isso. Eu não sei se você deixa a emoção te elevar mais do que a razão. Não sei, eu não sei o que leva você a se emocionar tanto ao dizer essas coisas. Não é possível que você não consegue fazer uma análise fria do que realmente aconteceu no jogo. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei se você está sendo bem assessorado para não falar mal do Vasco, para não sofrer algum tipo de retaliação midiática ou algo desse tipo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, entendeu? Só que você simplesmente dá a entender que você passa pano para tudo isso, e não é legal. Você é um ótimo jornalista, mas quando às vezes você pega para opinar situações do jogo em análise, você peca muito, entendeu? Você peca demais. E essas são minhas críticas com a sua opinião. Você tem todo o direito de opinar democraticamente. Agora você não pode criticar a torcida em querer vaiar, em sua maioria, o time que estiver dentro de campo e não jogando bem, por achar que a sua verdade é mais absoluta do que todo mundo que está no Twitter. Então fica aqui um recadinho já pro Pedrosa. Mas voltando à análise, o Vasco faz o mesmo parâmetro em todos os jogos. Consegue dar uma graça em 15 a 20 minutos de 90 minutos de partida e acabou. Não consegue segurar a bola. No tempo de 10 segundos não consegue segurar a bola. Quando se tem o contra-ataque, quando você tem os jogadores um pouco mais lúcidos, como no caso do Alex Teixeira, que ainda consegue ter uma lucidez ali, ele não tem opção para quem tocar.
e não tem opção para quem tocar. E quando a jogada se constrói em contra-ataque, aí Pedro Raul chega atrasado no lance, aí o Peck não chega bem. Teve um lance teve um momento no primeiro tempo onde teve um contra-ataque, onde o Peck correu pelo lado direito, onde ele sabe que não tem capacidade de chutar com a perna direita, porque ele não tem precisão na perna direita. Ele não tem. Se ele tivesse, eu até entenderia ele tentar a finalização, mas não tem. A única coisa que ele poderia ter feito era para ter tentado um passe para o Alex Teixeira, que estava acompanhando a jogada junto com ele dentro da área, que era o mais óbvio, já que você não tem uma precisão na perna direita para chutar. Se ele faz isso, mesmo o zagueiro do Fluminense cortando ou não, ia ser uma ótima jogada, uma ótima tentativa. Mas ele tentou o pior, a pior escolha dele, que foi tentar a finalização com a perna direita. Isso é totalmente errado. Totalmente errado. Ou seja, o Peck é um jogador esforçado. Eu sempre falei aqui, ele é um jogador esforçado. Não é craque, é um jogador esforçado. E tem até, às vezes, um certo oportunismo de fazer o gol. No entanto, ele sempre faz as péssimas escolhas. Toma decisões erradas dentro da partida. E essa foi uma delas. Se ele, de repente, desse o passe, estaria mais fácil para o Alex Teixeira concluir do que ele tentar fazer um chute de direita. Dar um chute de direita totalmente torto, entendeu? Enfim, não adiantou de nada. Aquele contra-ataque que ele fez tudo lá, aquela corrida, aquele esforço, não adiantou de merda nenhuma. Não adiantou de nada. E o Fluminense foi construindo oportunidade. Inclusive, na estatística do jogo, no geral, parece que o Fluminense chutou 23 vezes. E o Vasco 8. Sendo que um foi pro gol. Que foi logo aquele lance lá do gol do Pedro Raul, né? E no segundo tempo, piorou mais ainda, porque o Vasco praticamente se deu todo o campo pro Fluminense, todo. Porque no primeiro tempo o Vasco ainda tentava alguma coisa ali de contra-ataque, aplicar alguma coisa, mas sem sucesso. Mas tentava. Mas mesmo assim ainda estava dando espaço pro Fluminense. E no segundo tempo, mesmo, escancarou mesmo. E como vem sendo em todos os jogos. Por que contra o Bahia foi diferente? O Vasco jogou um pouquinho melhor, propôs um pouco de jogo. Porque o Bahia é praticamente ali no mesmo nível que o Vasco. O Bahia achou um gol no Vasco, das poucas vezes que tentou, conseguiu achar um gol. E se defendeu da mesma maneira que o Vasco se defende em todos os jogos. A diferença é que o Bahia conseguiu uma vitória. E o Vasco não teve força para nem ao menos empatar a partida. Aquele jogo ali, se o Vasco tivesse ganho contra o Bahia, o empate contra o Fluminense hoje estaria de bom tamanho. Estaria tudo certo. Dentro do combinado, dentro do jogo. Respeitando até mesmo a qualidade do adversário. Agora, perdeu aquele jogo, empatou esse, vai se distanciando mais ainda do G4. Cada dia mais vai se distanciar do G4. Então, não foi legal. Não foi legal. Vai ter torcedor, né? Passar panista e vai falar: mas tá bom, pontuão, não sei o que. Não, cara, não tá legal. O futebol que tá sendo apresentado não tá legal. Não tá legal. Quem tá vendo, quem tá assistindo o jogo não tá curtindo isso. Não é questão assim, o mais importante é bola na rede e acabou. Não, cara. Não, por isso que eu tô avisando para vocês desde o início. Nós vamos enfrentar adversários que, meu irmão, não vai dar essa oportunidade do Vasco sair com vitória. Não vai. Ainda mais o Vasco dando esse campo amplo para o adversário jogar. E no segundo tempo, de tanto que eu até mesmo estava comentando com os amigos assistindo o jogo, eu falei, de tanto insistirem o adversário, ele tá ali tentando cruzamento, chutando, uma hora vai furar. Nenhum sistema defensivo muito sólido vai se sustentar por muito tempo se o adversário estiver o tempo todo atacando. Não vai. Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, mas ele já tinha saído com a vitória. Ali foi muito mais pela sorte mesmo. Dá pra ver que foi pela sorte. Contra o Palmeiras
foi amplo, nós saímos com um placar de 2-0, iniciamos com um placar de 2-0, nós deixamos o Palmeiras empatar por conta disso, entendeu? E o Bahia foi diferente, porque o Bahia foi uma oportunidade ali isolada, né? E o Vasco estava até então bem nessa partida, e contra o Fluminense voltou a ser como era no Atlético Mineiro, e contra foi o Palmeiras, a mesma coisa, entendeu? Então, o Barbieri está treinando a semana inteira, só tem essa competição para chegar nos jogos e apresentar isso. Como é que eu posso concordar com isso? Como é que os torcedores, em um modo geral, querem concordar com isso? Quem é realista, quem é analítico, não vai concordar com isso. Não vai, não tem como concordar com isso. Isso ameaça o Vasco dentro da competição. Cada vez mais que o Vasco ele não evolui, e ao contrário, ele só regrede, acabou, meu parceiro, acabou. Mas não adianta, não tem como você ficar forçando isso, não tem como, entendeu? Eu estou explicando sempre nos meus vídeos. O elenco do Vasco é limitado? Sim, ele é limitado. Mas você consegue ver alternativas, cara. Você consegue ajustar alguma coisa para o time ser reativo dentro de campo. E ao menos trocar passes dentro de campo. Se vai ganhar ou se vai perder, faz parte. Mas que pelo menos jogue, pô. A gente só quer que o Vasco jogue, que equilibre a partida. Independente do resultado. Se vai ter empate, se vai ter vitória, se vai ter derrota. Só queremos que o Vasco jogue em equilíbrio. Que não fique o tempo inteiro, o jogo inteiro, dando espaço para o adversário. Que equilibre, troque passe, se organize dentro de campo, e se acerte nos contra-ataques. Só isso. O Barbieri tem uma semana inteira para trabalhar, você buscar soluções dentro do elenco. Você consegue buscar dentro do elenco soluções, né, para uma nova formação tática. Pô, o cara monta uma tática com 3 volantes, 2 volantes que poderiam segurar bem esse jogo ali, que toquem bem a bola, que é o caso do Andrei e que é o caso do Jair, não conseguem fazer isso. Então já sabemos que essa formação não tá bem consolidada, não dá. E de quebra ainda, ele fez as substituições lá que totalmente sem sentido, que não acrescentaram em nada. E ele deixou ainda o Orelhano no banco, cara. Um jogador que poderia ser útil nos contra-ataques. Podia ser mais utilizado pelo meio campo. E aí, pô? Então é complicado, cara. É complicado. E a situação do Barbieri, juntamente com a torcida, começa a ficar muito mais estreita. A pressão vai aumentando. E o torcedor não quer mais o Vasco sendo ameaçado lá no Z4, lutando para não ser rebaixado. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, o Vasco não é mais associativo, o Vasco agora é SAF. Esse negócio de ficar caraca, vamos ligar mais um ano para não cair, cara, acabou isso, cara. Isso não pode nem mais ser a meta desse ano na competição. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo aí do Barbieri não conseguir fazer o time se organizar dentro de campo. Outra coisa que muita gente está falando, e eu concordo nos comentários pelo Twitter, é a preparação física do time. A preparação física do time é uma merda, cara. Como é que pode isso, cara? O time volta no segundo tempo e não consegue mais correr. Não consegue ter mais fôlego. Eu não estou entendendo mais nada. Era para o time estar voando, porque não tem outra competição ali a não ser o Campeonato Brasileiro. Era para ter mais vantagem ainda sobre esses adversários que jogam Libertadores, que jogam Copa do Brasil. E não estou vendo isso, cara. Não estou vendo isso. Cara, é impressionante, cara. É impressionante que muitas coisas ali estão acontecendo dentro do clube e ninguém faz nada, ninguém cobra nada, né? Esses jornalistas que vão lá também não fazem umas perguntas mais incisivas, não para desmoralizar o treinador, mas assim, para botar o treinador na parede
e questionar verdadeiramente o que está acontecendo, por que a preparação física não está resolvendo a situação do time, principalmente quando morre no segundo tempo, né? Vai procurar entender o que está acontecendo. Aí, para finalizarmos esse vídeo, teve aí a entrevista coletiva do Barbieri, e uma das perguntas que passaram para ele, né, foi questão de substituição, essas coisas, por que ele optou por Figueiredo, Aguinaldo e tudo mais, e o Orellano ficou no banco. E ele justificou, né, que o time precisava do lance do jogo aéreo e de velocidade. Aí eu fico me perguntando, porra, se o cara tá precisando de um lance de jogo aéreo e velocidade, então ele podia ter optado ainda de ter continuado com o Pedro Raul e ter colocado o Orellano para jogar, né? Para você ter uma qualidade no passe, velocidade e tudo mais. Mas não, tirou o Pedro Raul. Não sei se realmente ele estava sentindo alguma coisa. Até parecia que ele estava meio que sentindo alguma coisa, mas ainda não sei se foi provado ainda sobre isso, se ele teve alguma lesão, alguma coisa. E o Orellano não entrou pro jogo. E aí? Qual é a coerência nisso? Enfim, essa é a minha opinião, essa é a minha análise, tá? Se você gostou, deixe seu like aqui, pode comentar aqui abaixo o que vocês acharam do jogo de ontem, tá? Discordar faz parte do jogo, vocês podem discordar do que eu tô falando aqui, tudo bem, tá tudo certo, faz parte do jogo da democracia. E é isso, você se inscreva no canal se você curtiu aqui o conteúdo, não esqueça de curtir a nossa página lá no Facebook e me seguir lá no Twitter, que é @87BrunoSouza, tudo junto, repetindo, @87BrunoSouza. Me segue lá que eu sigo vocês de volta. E o próximo desafio do Vasco vai ser quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Vai ser contra o Coritiba, que está lá embaixo, tá? Mas ele joga hoje, nesse domingo, mas que está lá embaixo. Não sei como é que vai ser o resultado de logo mais do Coritiba, tá? Mas vai ser um jogo que também não será fácil, né? E que o Vasco precisa, né, voltar a vencer, que é importante, mas vai jogar fora de casa, ou seja, não vai ser um jogo fácil, né? E vamos ver, vamos acompanhar se o Vasco vai ter realmente uma evolução ou não. Eu acredito que vai ter se propor um pouco pela questão do adversário, tá? Então devo fazer o mesmo jogo que foi contra o Bahia, né? Agora a questão é saber se vai fazer gol, se vai ser com a vitória fora de casa. Isso iremos saber na quinta-feira, mas torço que tenha aí uma vitória para poder amenizar um pouco isso aí. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.